Em 5 segundos, Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Dizem que o mundo é feito de coincidências. Pode ser. Dizem que os números têm sempre uma resposta. Pode ser. O fato é que, ao pensar sobre os 141 anos de Poços de Caldas, nos lembramos que, coincidentemente ou não, 141 é o telefone do Centro de Valorização da Vida, um local onde um grupo de voluntários recebe ligações de todo o país de gente que necessita de ajuda ou simplesmente quer fazer um desabafo. Bingo! Há males que vêm para bens, refletir. Imaginei que o meu parabéns para você, para Poços, seria uma ligação para o 141 que aconteceria mais ou menos assim. Alô? É do 141? Eu queria falar sobre Poços. Posso? Me desculpe, senhor, mas não estou entendendo. O senhor chegou ao fundo do poço e está precisando de ajuda, é isso? Não exatamente. Aí não é do Centro de Valorização da Qualidade de Vida? Pois então, eu gostaria de fazer um desabafo sobre a qualidade de vida de Poços de Caldas, que está completando 141 anos. Olha, meu senhor, o 141 é um telefone para que as pessoas reencontrem a felicidade e entendam que a vida se faz no presente. Muito bem lembrado, Poços é verdadeiramente uma felicidade, porém o que preocupa não é tão somente o presente, é sim o futuro. Mas, diz o atendente, ouvi dizer que Poços de Caldas é uma cidade muito bonita. Andei de bodinho e de bondinho aí quando eu era criança. Poços, a terra da saúde e da beleza. Digo eu, é verdade. Porém a gente se encantou por demais com as nossas decantadas belezas, que a saúde ficou um pouco no desencanto. Mas me lembro, diz ele, que a cidade era muito tranquila, muito segura. Digo eu, é ou já era? Já não falamos mais com tanta segurança sobre isto. O que preocupa é a sensação da cidade estar crescendo, porém sem saber como, onde e nem porquê. A percepção é que não temos uma bússola a indicar se estamos realmente no caminho certo. Estamos no sul, sem o norte. Diz ele, o senhor está me parecendo muito ansioso, está precisando relaxar um pouco. Relaxamento, digo eu. Talvez seja esta a palavra. Verdadeiramente relaxamos em muitos pontos importantes. Improvisamos por demais e hoje pagamos um preço alto pelo fazejamento sem o devido planejamento. Disse ele, olha, sinceramente, não sei como ajudá-lo, o senhor me parece muito impaciente. Impaciente? Disse eu. Penso é que estamos virando pacientes, verdadeiros tubos de ensaio para as experiências das administrações que se sucedem no poder. O senhor, diz ele, precisa ter calma, sair um pouco, que tal dar uma voltinha de carro com a família? Nem me fale nisso, digo eu. O trânsito aqui se complica a cada dia. O único lugar que tenho quase certeza de achar uma vaga para estacionar é no meu prédio, olha lá. Bem, diz ele, o senhor me desculpe, mas tenho muitos outros incêndios mais sérios para apagar e vou ter que desligar. É isto, disse eu a ele. O senhor acaba de me dar uma grande ideia. Peraí, não entendi, diz ele. O senhor disse, digo eu, apagando o incêndio e resumiu com propriedade o que tem acontecido em Poços nos últimos anos. Estamos apagando incêndios na Cidade das Águas. Mas e daí, diz ele? Ué, vou ligar agora mesmo para o 193. Quem sabe eles não encontram uma saída. Nem que for a de emergência. Estamos começando mais uma Hora da Verdade nessa segunda-feira, 4 de novembro de 2013. Daqui 2 dias, Poços de Caldas completa 141 anos de vida. Parabéns a toda Poços de Caldas e essa reflexão nossa aí no editorial para a gente ficar pensando um pouquinho se a beleza não nos escondeu vários problemas ao longo desses tempos. Bom, mas vou trazer a matéria da introdução do programa aí, né? Com a jornalista Natália Carvalho, que vai apresentar para a gente o entrevistado dessa noite. O Programa Estadual de Proteção ao Consumidor de Minas Gerais, o PROCON, foi instituído em 1982. Inicialmente fazia parte da Secretaria de Estado do Planejamento.
Já em 1989, a Constituição Estadual transferiu as atividades do PROCON para a Procuradoria-Geral de Justiça. Desde então, o PROCON faz parte do Ministério Público, onde recebe demandas para atender aos interesses coletivos dos consumidores. A equipe de trabalho é formada por promotores e servidores públicos. O PROCON é um órgão atuante que busca resolver os problemas coletivos dos consumidores, não só através de audiências, mas também de palestras educativas, programas de fiscalização a fornecedores, entre outras atividades, para falar sobre os assuntos relacionados aos direitos do consumidor. Entre outros temas relacionados a Poços de Caldas, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira o promotor de justiça, Sidney Boccia. Então, como a jornalista Natália Carvalho apresentou para você aí, temos o privilégio de estar aqui com a gente no nosso programa, é o meu entrevistado, o seu entrevistado pelo 37216955 ou também através do nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpocos.com.br, Dr. Sidney Boccia, promotor de justiça aqui em Poços de Caldas. Dr. Sidney, eu abri o programa aí falando de dois números que se relacionavam, 141, que se relacionava ao Centro de Valorização da Vida. E o senhor está à frente de um órgão que é o PROCON. Será que dá para fazer alguma reclamação sobre Poços de Caldas lá no telefone do senhor lá? Boa noite, obrigado pela presença. William, eu que agradeço o convite, é uma renovada satisfação estar de volta ao Hora da Verdade na TV Poços, parabenizá-lo pelo belíssimo editorial, muito pertinente, porque, lamentavelmente, às vezes nós nos preocupamos muito com loas, com distribuição de flores e elogios, e nos esquecemos da grande responsabilidade e da responsabilidade que toca a todos nós. A responsabilidade que toca aos meios de comunicação que se portam seriamente, como o seu caso. A responsabilidade que toca aos servidores públicos que não podem simplesmente se esconder atrás do cargo que ocupam. A responsabilidade que toca a todo cidadão poços-caldense que não pode ficar à mercê ou à espera de soluções mágicas e deixar de dar a sua colaboração para o progresso da nossa sociedade. E o PROCON, na realidade, é mais um órgão, né, que visa trazer equilíbrio às relações sociais. Realmente, em Poços de Caldas, assim como você colocara muito bem no editorial, passa por uma crise, não é de hoje, né? O que nós colhemos hoje na questão da insegurança, na questão do trânsito, na questão do dia a dia, da nossa rotina, realmente denota que, algum tempo atrás, nós perdemos o elan, nós perdemos aquela dianteira que nós tínhamos em relação a todas as outras demais cidades do sul de Minas, e hoje podemos notar cada vez mais as cidades polo da nossa região ultrapassando ou chegando pelo menos muito próximo àquilo que nós temos em Poços de Caldas, realmente extremamente abençoada pela natureza, mas a natureza por si só não muda o dia a dia da população. O senhor está há quanto tempo aqui em Poços de Caldas, doutor Sidney? Eu estou em Poços de Caldas, aqui aportei em 1997, William. No Ministério Público do Estado de Minas Gerais, já completei 23 anos, né, desde setembro de 1990. Eu tenho a honra de integrar o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Trabalhei como titular nas comarcas de Cabo Verde, Três Corações, minha querida Três Corações, e vim para Poços de Caldas em remoção em 1997. Então lá já se vão os seus 16 anos de Poços de Caldas e os seus 23 anos de Ministério Público. E agora recentemente, né, tocando a questão do PROCON, eu tenho na minha regional do PROCON 23 municípios, não é portanto apenas o município de Poços de Caldas, William, mas 23 municípios da região, e nós temos agora num novo projeto a criação de uma coordenadoria regional de todo o sul de Minas, em que Poços de Caldas, eu até fico feliz pelo reconhecimento do nosso trabalho, da equipe que nós temos lá no PROCON, absorvendo a regional de Pouso Alegre e absorvendo a regional de Varginha. Né, e ficará para todo o sul de Minas a regional do PROCON em Poços de Caldas. É uma questão de tempo e verba para que o promotor possa ser alocado simplesmente para essa função, mas já com esses 23 municípios já temos nos ocupado um pouco e ampliado um pouquinho a nossa atuação, sem prejuízo também de considerar que no último ano eu passei também a exercer as atribuições criminais,
né? Estou atuando a partir das audiências junto à primeira vara criminal de Poços desde junho de 2012, portanto 1 ano e 3 meses, lá 1 ano e 4 meses. E a área criminal também é uma área que, digamos, eu pelo menos gosto muito, até porque durante 17 anos exerci o magistério universitário lecionando direito penal. E apesar de ter deixado, a gente sempre fica com aquele resquício de professor, né? Mas estamos aí exercendo as nossas atribuições, William. Eu fiz uma analogia com o telefone, eu vou seguir nessa mesma linha de raciocínio, porque a gente sabe que dos maiores pontos de incidência de reclamação da população, me parece em todo o Brasil, é com relação às operadoras de telefonia no país. Eu hoje, inclusive, eu estava pensando sobre isso e tenho uma reclamação a fazer, enfim, estou encaminhando em relação a uma operadora de telefonia, e ao mesmo tempo eu estava ali na porta do Manhattan, hoje em dia, ali, e chegou um senhor que estava, aliás, um advogado, né, o Fontela, que já não milita mais, que é do seu conhecimento com certeza, e ele estava me falando, de repente ele falou, William, eu estou sem internet e tal, porque eu entrei com uma reclamação. Eu falei, gente do céu, isso tá... Então eu queria saber, porque nos parece que as operadoras de telefonia do Brasil esquecem, ou elas, não sei o que acontece, mas elas esquecem que quem depende nessa relação de interdependência, quem depende mais, ou deveria pensar assim, seriam as operadoras em relação aos seus clientes, os consumidores. E parece que é inverso, parece que eles pensam que quem depende são os clientes. Então parece que a relação é um pouco ao inverso do que deveria. O mundo capitalista fomenta em algumas situações um consumismo. E as relações de consumo geram cada vez mais o desequilíbrio entre o fornecedor, que é aquele detentor da matéria-prima, detentor do domínio intelectual, detentor do poder econômico, em detrimento do consumidor, que depende e gera o lucro para esses fornecedores. Então, a legislação visa realmente equilibrar ou tentar trazer uma aparência de equilíbrio ao poder do fornecedor em detrimento do baixo poder de conhecimento e do baixo poder econômico do consumidor, tentando equilibrar essa relação de consumo. Por isso que, em direito do consumidor, sempre nós partimos da premissa que o consumidor é vulnerável. Mas ele é vulnerável não é simplesmente em razão do maior poderio econômico, por exemplo, quando nós comparamos uma concessionária de serviço telefônico, né? Mas vamos pensar até a pessoa mais rica do mundo que chega numa pequena lanchonete ou numa pequena doceria e vai lá e pede um doce, e a fornecedora do doce presta lá dá o produto ou vende o produto na realidade a ele acaba consumindo, mas tem uma reação alérgica a um dos componentes porque ele não foi informado sobre um dos componentes daquele produto. Mas veja, ele é uma pessoa de muito poder econômico, a pessoa mais rica do mundo, e se tornou vulnerável em relação àquela pequena comerciante. Então, quando nós tentamos equilibrar, nós colocamos não só a questão do poderio econômico, William, mas também a questão da premissa de quem domina o processo produtivo, ele tem uma situação de vantagem em relação àquela pessoa que consome. Então, daí a necessidade de órgãos de defesa do consumidor para tentar equilibrar essa relação. Porém, lembrando sempre que o Brasil é um dos países que tem a legislação em relação de consumo, e assim em relação a tantas outras também, mais avançadas do mundo. Nós temos países, por exemplo, como a França, que tem uma legislação de consumo muito inferior à legislação brasileira, mas tem uma diferença muito grande em relação ao quê? Mobilização popular. Né? Porque o grande direito do consumidor, na realidade, se chama boicote. E aqui, no Brasil, cada vez mais, nós somos lesados e mesmo assim procuramos a companhia telefônica. Aquela mesma companhia telefônica que não cansa de nos lesar, nós não adotamos o boicote ou partimos por uma outra. Com os serviços financeiros, com os serviços bancários. Então, na realidade, não é simplesmente uma questão de legislação, é também uma questão de mudança de postura. Porque movimento social não é simplesmente para sair e fazer uma pequena reivindicação episódica, ou como os black blocs estão saindo para quebrar. Não, nós temos que quebrar o poderio econômico também que existe através de condutas pacíficas, de condutas racionais de mobilização social. Mas, doutor Cid, quando o senhor se refere a isso em relação às operadoras de telefonia, o que a gente observa é que parece que não nos adianta mudar de operadora.
Você sai da tchau, vai para oi, ou vai para até logo, ou vai para daqui a pouco a gente se vê, e não muda absolutamente nada nessa relação de consumo. Então, tá certo que seria interessante o boicote, dizer, não, eu saio daqui e vou para lá. Mas aí você vai para lá e parece-nos que a gente encontra os mesmos problemas. William, e aí já tem um outro problema muito sério, que no último curso que nós fizemos, inclusive aqui em Poços de Caldas, no início de outubro, ficou constatado o seguinte: as multas vêm sendo aplicadas reiteradamente. E as operadoras de telefone, como as grandes outras companhias, já incorporaram no seu orçamento as multas oriundas do PROCON. Hoje eles já incorporaram no balanço da empresa, eles não têm nem mais a preocupação de melhorar o serviço. O que eles fizeram? Eles colocaram dentro do orçamento, vamos pagar de multa não sei quantos milhões, e colocaram no planejamento anual. Ou seja... já faz parte do histórico. Né? Faz parte do histórico, denotam que eles não têm interesse nenhum de melhorar e já absorveram a multa. Por quê? Eles sabem que na realidade toda multa aplicada, no final quem acaba pagando é o consumidor. E a gente está entrevistando, e você também com a gente, o Dr. Sidney Botti, promotor de justiça no município e em vários outros municípios também de atuação das suas atividades. E você participa deste programa através do telefone 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí, a gente volta já.